White Online, capítulo 413. O retorno da fumaça negra. Rachadura. O galho quebrou sob o sapato de Isaac. Enquanto ele caminhava pela floresta úmida, o cheiro de perigo parecia flutuar para onde quer que olhasse. Ele estava atualmente na floresta de Rainuel. Apesar de seus esforços, ele não conseguiu chegar ao fim depois de tentar por vários dias. Parecia que cada vez que tentava chegar ao fim, um novo obstáculo se apresentava. Enquanto Isaac corria pela floresta, exatamente no mesmo momento, o vento cessou repentinamente. Foi então que seus instintos entraram em ação e ele sabia que algo estava para acontecer. O chão a poucos metros dele afundou e centenas de pontas afiadas surgiram do chão. Cada um deles era afiado o suficiente para empalar completamente um humano. Outro grupo de lanças emergiu do subsolo e voou direto para Isaac. De repente, o chão começou a engolir tudo em seu caminho. Muitas árvores estavam sendo derrubadas em buracos, muitos trechos de grama foram destruídos e arranjos florais estavam morrendo. Isaac já estava fugindo do local. Sua figura passou zunindo por centenas de árvores em questão de segundos. Assim que o chão parou de tremer, ele se atreveu a se virar e olhar para trás. A várias centenas de metros de distância, havia uma floresta completamente destruída, com solo úmido retorcido de cabeça para baixo e árvores devastadas por rachaduras. Isso é impossível. Isaac encostou-se em uma árvore, pegou um livro de inventário e começou a fazer anotações. 10 páginas já estavam cheias de palavras. Isaac havia anotado todas as informações que encontrou na floresta, e cada obstáculo no caminho era mais difícil do que o anterior. Houve até um momento em que ele tentou usar uma pérola de teletransporte, mas não funcionou. Não havia como ele se teletransportar para o outro lado da floresta, já que não sabia como era a paisagem. Atravessar a floresta parecia realmente impossível. Talvez a única maneira seja sobrevoar a floresta. Isaac encolheu os ombros diante de tal pensamento cômico. Esse também era um pensamento que continuava surgindo em sua mente. Talvez o teste fosse ele encontrar uma forma de sobrevoar a floresta. Como ele passou vários dias na floresta assombrada, seu nível também aumentou. Nome: Espectro. Nível: 120. HP: 1135.135 avos. Efeito armadura hexágono. XP: 77.000, 100.000. São Paulo: 0. Moedas brancas: 1.204.586. Banco: 500.000. Título: Aventureiro. Classe: Atirador. Legado: Morte Branca. Classificação legada: Mítico. For: 100 mais. Agi: 250. VIT: 230 mais 100. STA: 220. Pré: 300 mais 50. ACS: 102. DES: 110. Mapa. Inventário. Ajuda. Lista de amigos. Festa. Classificações. Sair. Boa precisão LV3. Melhora a precisão do tiro em 10%. Tiro gelado. Você pode congelar seus oponentes com um tiro certeiro. Fear Disperse. Reduz o medo do jogador em 10%. Títulos: Clear of Dungeons, desequipado. Habilidade herdada: Morte Branca. Morte Branca. Durante este estado, o jogador estará imune à morte. Tiro do Raif. Habilidade única do jogador Raif. Com isso, você pode escolher se deseja que suas balas sejam ilusórias ou não. Atirador do espaço LV2. Permite ao jogador se teletransportar pelo espaço. Com maior domínio da habilidade, o nível aumenta e fortalece a distância que se pode teletransportar. Suspiro. Isaac soltou um suspiro cheio de frustração e aborrecimento. Eu odeio ficar aqui. Isso interrompe meu progresso, e eu tenho que passar pela floresta de alguma forma para poder alcançar os melhores jogadores. Ele bateu o caderno, colocou-o em seu inventário e se levantou. Uma última tentativa. Então terminei por hoje. Isaac reuniu seus pensamentos e decidiu usar outro método para atravessar a floresta. Foi com a ajuda do Marksman of Space. Ao abrir os olhos novamente após fechá-los, Isaac foi saudado por um lindo padrão de estrela com bordas brilhantes, que substituiu suas pupilas redondas. Ele foi então saudado com estranhas partículas brilhantes emitidas por seu corpo. Sua visão então voou através de um grande salto. E quando ele olhou para trás, percebeu que seu corpo havia desaparecido e que havia aparecido no topo de um grande carvalho. Estava a 50 metros de onde ele estivera antes. Atualmente, sua distância máxima de teletransporte era de 90 metros e ele tinha certeza que quando a distância aumentasse para 100 metros, a habilidade entraria no nível 3. A contagem regressiva diminuiu lentamente. Isaac lentamente soltou uma respiração superficial, observando cuidadosamente os arredores. Enquanto procurava seu próximo ponto para se teletransportar, Isaac lentamente recuperou o fôlego. Houve alguns danos na área ao seu redor no momento, com apenas algumas árvores ainda de pé. Depois que a contagem regressiva chegou a 0, Isaac se teletransportou a 80 metros de distância e pousou no topo de uma colina de apenas 6 metros de altura. Um instante depois, um calafrio o atingiu como se um enxame de formigas o atacasse e quisesse que ele fosse devorado por completo. No outro extremo da floresta, algo enorme vinha em sua direção com uma velocidade assustadora,
e a floresta começou a desmoronar. Isaac olhou para a contagem regressiva e fez uma careta. Porra! Tenho que fugir. Ele pulou da colina e começou a correr mais fundo na floresta. Quando a criatura o avistou, ele imediatamente mudou de direção, seguindo. Enquanto corria, o foco de Isaac estava na contagem regressiva lenta. Os barulhos altos estavam a apenas dezenas de metros de distância dele. Depois de uma única pisada, a criatura percorreu vários metros em pouco tempo e estava se aproximando rapidamente. Então, quando o tempo de espera chegou a zero, Isaac teletransportou-se instantaneamente a 90 metros de onde estava. Assim que seus pés tocaram o chão, ele imediatamente sentiu uma onda de exaustão, mas por mais cansado que estivesse, continuou correndo sem parar. Neste ponto, a enorme criatura pareceu parar, perguntando-se onde estava sua presa. Ao longo deste ponto, Isaac continuou a usar o Marksman of Space sem parar, e isso durou horas a fio. Algumas horas depois, Isaac estava sentado no topo de uma árvore enorme, com o corpo encharcado de suor, olhos caídos e rosto exausto. Como ele estava chegando ao fim de seus recursos mentais, ele debateu se deveria ou não encerrar o dia. Olhando ao redor da floresta do alto da árvore, ele percebeu que não conseguia ver o fim da floresta. Seus olhos não conseguiam ver nada além de florestas infinitas no horizonte. Isso é impossível. Isaac levantou-se trêmulo e decidiu continuar por mais uma hora. Depois disso, ele desistiria. Seu corpo se transformou em partículas flutuantes com padrão de estrelas e apareceu a 80 metros de distância. Ele sentiu imediatamente como se estivesse sendo banhado em um lago frio com nuvens de escuridão espessa ao seu redor. Um pequeno pedaço de grama havia sido queimado, uma flor havia murchado e as árvores estavam definhando rapidamente. A estranha fumaça negra que Isaac encontrou em sua primeira visita à floresta havia retornado. Desta vez, não estava planejando deixar Isaac partir ainda como havia feito anteriormente. Houve uma rachadura instantânea no chão quando várias vinhas cinza acinzentadas perfuraram a terra, lançando pontas afiadas cheias de sementes venenosas e voando em sua direção. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.